recebi ontem do Senhor, ela está um pouco prematura, não repare alguns erros, né, da minha parte, mas estou pedindo muita graça a Deus aqui para ministrar essa palavra. Deus mudou algo que eu tinha estudado essa semana e eu confio sempre no Senhor que Ele vai trazer algo novo, mesmo às vezes a gente não dominando tanto assim o contexto daquilo que Ele quer falar. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, é uma passagem conhecidíssima nossa, o texto é conhecido e é um desafio maior ainda pregar em cima de um texto conhecido, que parece que a gente já aprendeu tudo sobre o contexto, né? Mas vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente nessa tarde, a última tarde jovem de 2019. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, eu quero ler apenas o versículo 1. Amém? 1 Samuel 16, apenas e exclusivamente o versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Que bom. Diz assim, queridos, a santa palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche, aleluia, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa tarde, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, é o que eu te peço, Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dezembro, ano passado a gente fez um review, né? A gente fez uma revisão de tudo aquilo que a gente tinha vivido no ano passado, e esse ano a proposta foi fazermos a mesma coisa, né? Fazermos uma pequena revisão. Primeiro mês desse ano, em janeiro, a gente começou com o tema Intimidade Eu Quero Mais. Segundo mês desse ano, fevereiro, a gente começou, Intimidade Eu Quero, ok, janeiro. Fevereiro, Intimidade Eu Quero Mais. Mês de março, o tema foi Resolvidos. Mês de abril, o tema em que vivemos foi Discernimento Espiritual. Mês de maio, o tema em que aprendemos foi Obediência e Submissão. Mês de junho foi o tema do Romper, Revelar a Ação. Aprendemos bastante sobre esse tema, fomos ministrados no Romper, inclusive, né, por pregadores tremendamente usados por Deus, gente que tem know-how para falar sobre o assunto, né? Fomos ministrados pela pastora Antonieta Rosa. Quantos estiveram no Romper? Deu uma aula de revelação, né? Pastor Manuel dispensa comentários também, né? Outra aula em particular, né? Pastor Sérgio Anastácio e os outros pastores que ministraram. Pastor Samuel também ministrou no Romper, palavra muito abençoada. Enfim, mês de julho, fomos ministrados por um tema chamado Visão, Divisão e Provisão. Aprendemos bastante também sobre esse tema. Mês de agosto, vivemos um tema muito importante chamado Um Tempo de Qualidade com Deus. Aprendemos bastante sobre isso. Mês de setembro, fomos ministrados por Deus por um tema que havíamos sido ministrado em julho de 2017. O tema é Qual a Sua Capacidade, com base lá em Mateus capítulo 25. Outubro, nós revivemos também um tema chamado condicionamento espiritual, que havíamos ministrado em fevereiro de 2018, ok? Novembro, fomos ministrados por um tema chamado Muitos ou Poucos. Entendemos que Deus chama muitos, mas nem sempre Ele pode contar com esses muitos, né? Na maioria das vezes Deus conta com os poucos. E aí, em dezembro, a gente começou a fazer um review, né? Fazer uma revisão desses temas. Primeiro domingo do mês eu ministrei sobre o tema que vivemos em maio, né? Que foi obediência e submissão. Falamos bastante
sobre esse tema, que é um tema muito importante. Vale a pena a gente aprender sobre o tema, né? Algo que Deus ministrou muito ao meu coração, que obediência, ela está ligada mais à presença, e a submissão, ela não depende da presença, né? A submissão é uma convicção interior. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia, né? Eu estava meditando em casa essa semana sobre o tema, e tem um texto, Atos capítulo 4, depois de Atos 3, quando Pedro e João eles são usados por Deus para ministrar cura para aquele paralítico que estava à porta do templo. Amém ou não amém? Quem está ligado aí? Quem está contextualizado? Amém? Atos 3, Pedro e João vão para o templo para orar, ok? Nada muda na vida de Pedro depois de Atos 2, ok? O mesmo Pedro de Atos 2, o mesmo Pedro que prega e que mais de 5 mil pessoas aceitam a Jesus em Atos 2, é o mesmo cara de Atos 3, que a Bíblia diz que Atos 3 ele não vai para o templo para pregar, ele não está escalado para pregar, Paulo. Ele não estava escalado para pregar, ele vai para o templo para orar, indo Pedro e João à hora da oração. Quer dizer, não mudam nada na rotina dele o fato de 3 mil pessoas aceitarem Jesus no dia anterior. Se você pregasse 3 mil pessoas aceitassem Jesus, qual seria a tua vida no dia seguinte? Você já postaria no Instagram? O que você faria no dia seguinte? Eu faço e as coisas acontecem. Você continuaria na rotina? Pedro é um cara que continua na rotina, mesmo com resultados. No capítulo 2 de Atos, vale a pena a gente ler em casa, ok? Pedro e João vão para o templo para orar, não para pregar. A Bíblia diz que indo eles para o templo, tem um coxo na Porta Formosa, já conhecemos a passagem, né? Eles ministram a cura, aquele homem salta e acontece, né? Tudo uma multidão aglomerando em cima de Pedro e do coxo que havia sido curado e tal. Atos 4, Pedro e João vão para a prisão. Olha aí, olha o problema. Irmão, unção traz problemas. Eita. Você pode falar isso para o meu irmão? Vira para ele com todo carinho e fala para ele: meu querido, unção traz problemas. Tem problemas que a gente só vai ter por causa da unção, ok? Atos 4, Pedro e João estão sendo levados para a prisão. Aí você perguntava por quê? Porque eles haviam ministrado a cura para o paralítico que estava na porta do templo. Amém? A Bíblia diz que Pedro e João, eles são algemados, né? Aspas, né? E são levados para a prisão. Repare que eles não resistem à prisão. Eles são obedientes à prisão, ok? Mas não são submissos à ordenação. Quem entende isso diz amém. Eles obedecem à prisão, quer dizer, eles obedecem para mostrar que obedecem, mas não são submissos à ordenação. Qual é a ordenação? A Bíblia diz que os líderes religiosos falam para Pedro e João que expressamente parassem de pregar no nome de Jesus. Ó, a gente vai liberar vocês, porque não tem acusação nenhuma para a gente manter vocês presos. Vocês vão voltar para casa e parem de pregar em nome de Jesus. Sabe o que Pedro fala para eles? Olha só, é melhor vocês me manter preso aqui, porque eu não vou deixar de pregar do que eu tenho visto e ouvido. Aleluia! Quem entende isso da glória a Deus? Eles obedecem à prisão, mas não são submissos à ordenação dos líderes religiosos, ok? Então, obediência é uma coisa, submissão é outra vibe. Amém? Então, para casa, depois a gente estuda esse contexto, né? Eu estava estudando um outro contexto no Antigo Testamento. Tem um episódio de 2 Samuel capítulo 12, ok? 2 Samuel capítulo 11 é um daqueles capítulos mais tristes da Bíblia, né? A Bíblia tem alguns capítulos tristes, né? Como, por exemplo, Gênesis 16. Quem já leu Gênesis 16? Galera boa de Bíblia aí, ó. Qual o contexto de Gênesis 16? Galera boa de Bíblia aí. Contexto de Gênesis 16. Gênesis 16, a Bíblia diz que Agar é dada por mulher a Abraão. Abraão vai e se deita com Agar, a serva de Sara, a egípcia, e ela gera o problema para a humanidade. Pensa no problema. Se tem um problema hoje na humanidade, as guerras que existem no Oriente Médio, tudo por conta de Gênesis 16. Abraão se deitando com a Egito, quer dizer, ele voltando para o Egito, se deitando com a escrava, e hoje nós temos os descendentes de Ismael. Amém?
Tem alguns capítulos tristes. Gênesis capítulo 3. Olha, pensa nesse capítulo. Quem já leu Gênesis 3 aqui? Qual o contexto de Gênesis 3? A desobediência do homem e da mulher, a queda do homem e da mulher, e principalmente a expulsão deles do jardim. Irmão, pensa. Tem uns capítulos tristes na Bíblia, irmão. Gênesis 3, Números 16, depois em casa você lê Números 16, você vê o que aconteceu lá. Então vamos lá, voltando aqui para o contexto de obediência e submissão. 2 Samuel capítulo 12, vem depois de 2 Samuel capítulo 11. Qual o contexto de 2 Samuel capítulo 11? Um daqueles capítulos tristes também. Qual o contexto? Galera que lê a Bíblia aí, qual o contexto? Uma dica? Da vida no mole, da vida no mole. A dica é da vida no mole. Pega a dica aí. A gente vê Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. A gente vê esse homem traindo o relacionamento que ele tinha com o servo dele, que era Urias. Amém ou não amém, gente? A Bíblia diz que Davi, no tempo em que os reis saíram para a guerra, o que ele está fazendo? Está descansando no palácio. Ele está tirando uma onda no palácio dele. Está, de repente, comendo um churrasquinho, nada de errado. Está curtindo um solzinho na laje, nada de errado. Sem problema, né? Só que ele era tempo dele estar na guerra, ele não estava na guerra. Ok? A Bíblia diz que ele lá, de férias no seu palácio, ele vê o que não era para ver. O que ele vê? Ele vê Betseba, que era a esposa de Urias, se banhando. Ok? A Bíblia diz que ele manda saber informações daquela mulher, que até então ele não sabia quem era, ele manda saber informações e chegam para ele com um relatório. O nome dela é Betseba, ela é filha de Eliã, e ela é mulher de Urias, o heteu, que inclusive está lá guerreando por você. Pensa nisso, irmão. Pensa. Chegam para ele, Arlen, com o relatório. Ela é mulher de Urias que está lá na guerra, guerreando a guerra que você deveria estar. O que ele faz? Um homem segundo o coração de Deus manda trazer essa mulher. Irmão. Triste, né? Na Bíblia tem uns capítulos tristes. Ele vai e se deita com ela uma vez? Não. Se deita com ela ao ponto de engravidar essa mulher. Irmão, ninguém fica grávida na primeira relação. Ele tem várias relações com Betseba até ela ficar grávida. Quando ela fica grávida, sabe o que o homem, segundo o coração de Deus, faz? Manda chamar Urias. Tira Urias da batalha que era para ele estar, Priscila. Urias volta da batalha e ele fala, não, como é que foi a batalha e tal, vai para sua. Ele manda Urias para casa para se deitar com a mulher, para ele assumir um filho que não era dele. A Bíblia diz que Urias, longe de Davi, o que Urias faz? Quem já leu o texto? Quem lê a Bíblia aqui? Bebê, me ajuda no contexto. Me ajuda, porque a Bíblia diz que Urias, longe de Davi, não faz o que ele manda. A Bíblia diz que Urias era mais submisso a Davi do que ele pensava. Davi fala, vai para casa e se deita com a sua esposa. A Bíblia diz que Urias não vai para casa, ele fica na guarda. Fica servindo na guarda. Chegam com o relatório para Davi, Urias não foi para casa. Davi, o quê? Não, ele tem que ir para casa, ele tem que fazer relações com a mulher dele. A Bíblia diz que Davi manda chamar Urias de novo. Aí Davi, cara, que você não foi para lá? Vai para sua casa. Aí Urias é leal. Vem cá, rei. Meus amigos estão lá na guerra. Eu vou para minha casa para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida eu não vou fazer. Urias era submisso. Vocês entendem isso? Diz amém. A submissão não está ligada à presença. A obediência está ligada à presença. A submissão não depende da presença. Na ausência, Davi pensava que ele estava em casa. Urias era submisso, irmão. Urias era um cara que assim, um dia eu vou pregar sobre ele, se prepara que vai vir muita coisa aí. 2020 que nos aguarde. Amém? Então na primeira semana do mês, primeiro domingo desse mês, a gente ministrou sobre esse tema, que é um tema muito rico. Acho que vale a pena a gente estudar sobre ele ano que vem também, que tem muita coisa para a gente aprender. No segundo domingo desse mês, a Aisha ministrou aqui, né? Ministrou e relembrou o tema chamado intimidade. Somente está melhorando, Teté. Deus está fazendo a obra.
caramba, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, Deus é bom demais. Então a Aisha ministrou de forma tremenda aqui sobre um tema, intimidade eu quero mais, né? E aí no final da mensagem da Aisha, não sei quem lembra aqui, geralmente quando a gente tem um tempinho, quando termina a mensagem, a gente sempre faz o mar de Deus, né? Deus não está me dando mais a direção de fazer o mar de Deus aqui entre a gente. A direção agora está sendo a gente fazer um momento aqui de oração. E aí para o ano que vem, Ricardo, eu estou com uma ideia da gente fazer 5 minutinhos com Deus. O que Deus pode fazer em 5 minutos? Será que você pode ser batizado com o Espírito Santo em 5 minutos? Se um dia para Deus é como 1000 anos, imagina, o que Ele pode fazer em 5 minutos, ok? Então, o mar de Deus que a gente sempre fez aqui no culto, às vezes, né? Eu vou tentar fazer o mar de Deus lá na consagração, amém ou não amém, gente? Então, na consagração a gente faz o mar de Deus, aqui no culto, quando a gente tiver uns 5 minutinhos antes para acabar, vamos fazer um momentinho aqui de oração, porque eu creio que Deus pode batizar muita gente no Espírito Santo em 5 minutos, eu creio, irmãos. Quem crê assim diz amém. Amém? Então eu vou tentar fazer isso para o ano que vem, é um objetivo que eu tenho para o ano que vem, tentar acabar o culto 5 minutos antes, para a gente fazer um tempo aqui de oração, que eu senti muita aprovação de Deus naquele dia, né? Então no segundo domingo do mês a Aisha ministrou, terceiro domingo do mês foi a nossa cantata, ok? A gente não teve em si o culto, né? A cantata foi uma bênção. Semana passada foi o quarto domingo, a gente não teve culto, porque foi a cantata dos adolescentes, né? Então a gente ficou impossibilitado de estar tendo o culto lá no templo antigo, porque o templo aqui estava sendo usado por eles, né, no ensaio geral. Enfim, semana passada a gente não teve culto, foi bom, né? Muita gente passou com a família, foi um tempo bom. E hoje, em 5 minutos, dá para pregar em 5 minutos? Olha aí, vamos lá. Hoje, em 5, 7 minutos, a gente vai falar sobre um tema do mês de abril. Quem lembra o tema do mês de abril? Acabei de dar cola para vocês aqui de todos os temas. Tema do mês de abril. Teté que está com a mente abençoada. Obediência e submissão. Não? Ai, Teté, foi o tema do mês de maio. Discernimento. Nota 6,5, Teté. 6,5. O tema do mês de abril foi um tema chamado discernimento espiritual. Que é um tema em que precisamos gastar tempo para aprendermos sobre o tema. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 em diante, o apóstolo Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5 ele diz: ora, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6 ele diz: ora, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 6, ele vai dizer: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele começa a citar os dons. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado dons de curar. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado operação de maravilhas. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado profecia. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado discernir os Espíritos. A outro, pelo mesmo Espírito, ele fala sobre 7, né? Citei 7, são 9. Profecia, depois... Ai, Jesus, esqueci agora. Não, sabedoria foi o primeiro, amor. Cola lá para mim. Obrigado, Maurício. Pula, Maurício, eu já li isso daí. Tá. Discernimento do Espírito, a outra variedade de línguas, a outra interpretação. Esses dois que eu estava esquecendo. Variedade de línguas e interpretação, ok? Os outros eu havia falado. Então, se você ver na lista que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios, o 7º dom citado por ele é o dom de discernir os Espíritos. E o 7 na Bíblia é profético demais para eu ignorar essa coincidência, né? O texto que a gente leu, 1 Samuel capítulo 16, vai contar sobre algo muito triste, e é um daqueles capítulos tristes da Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: então
disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Irmãos, eu quero fazer duas perguntas e a gente vai terminar a celebração dessa tarde. Duas perguntas para a gente refletir. Eu creio que Deus vai ministrar mais ao nosso coração. É interessante que aqui a gente vê o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul é estabelecido para ser rei por conta de um pedido do povo, ok? O povo pede de Samuel para que Samuel constituísse sobre esse povo, o povo de Deus, um rei, porque assim como as outras nações eram regidos pelo regime da monarquia, Israel também queria ser regido por esse regime. Só que é interessante que o povo só pede Samuel um rei porque os filhos de Samuel, aleluia, porque os filhos de Samuel não dão sequência à herança espiritual de Samuel. Eu quero que você abra sua Bíblia rapidinho, porque eu não tenho muito tempo. 1 Samuel capítulo 8, eu quero ler um daqueles capítulos tristes que a gente vê na Bíblia. 1 Samuel capítulo 8, quero ler com você apenas o versículo, vamos ler do 1 até o 3, rápido, vamos lá. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Ok? Verso 3: porém, entretanto, todavia, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. O quê? Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Interessante que Samuel, ele cresce em meio a um ambiente de pecado, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, acho que você já leu o contexto, eles roubam do Senhor a oferta que era para Deus. O povo sacrificava, mas eles pegavam para ele o primeiro, e o primeiro, como a gente aprende, o primeiro é sempre para Deus. Ao ponto de o povo deixar de ofertar ao Senhor, porque o povo estava vendo o desvio que os sacerdotes faziam na época. Ok? A Bíblia diz que Samuel cresce nesse contexto. Samuel é um diferencial. Samuel ele não se corrompe com os pecados dos filhos de Eli. Tanto que o bastão, a gente vai falar sobre isso muito ano que vem. A Bíblia diz que o bastão passa de Eli para Samuel. Samuel era o filho do milagre, acho que você conhece muito bem. A história de Ana não poderia engravidar. Aleluia! Mas Deus concede um milagre. Deus abre a madre de Ana e ela gera Samuel. E ela entrega esse menino no templo. E Samuel cresce como um diferencial na sua geração. Samuel é o cara, irmãos. Samuel é o juiz. Samuel é o padrão no Antigo Testamento até então. Ok? A Bíblia diz que os seus filhos não seguem o padrão do seu pai. E isso é triste. É triste quando uma geração não acompanha o ritmo da outra geração. É triste quando alguém está tentando discipular e a pessoa não quer ser discipulada. A Bíblia diz que os filhos de Samuel, a gente vê o nome do primogênito e o nome do segundo, não seguem o padrão do seu pai. E aí o que acontece? O que acontece é a falta de referência. Senhor.
Vira para o irmão do teu lado e fala para ele: não seja uma falta de referência no teu tempo. O mundo está precisando de referências. Jesus, ele fala em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A Bíblia diz que os filhos de Samuel não queriam ser referência, antes se entregaram ao quê? À avareza. Receberam subornos. Se você vê, está escrito presentes, nas versões antigas, receberam subornos dos líderes antigos. Eles se corromperam ao ponto de não serem referência para o povo. O que o povo pede? O povo pede um rei. Samuel, você está velho, teus filhos não estão seguindo na tua vibe, eles não são referência para a gente quer um rei, igual todas as nações têm. Eles pedem um rei para Samuel, Samuel fica triste, a Bíblia diz que Deus obedece, Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando você não, eles estão me rejeitando, dá um rei para eles. E aí o primeiro rei de Israel não é um rei segundo o coração de Deus, mas é um rei segundo a exigência do povo. Quem entende até isso? Amém? Amém? Amém. Verso de capítulo 16, que foi o primeiro que a gente leu, diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Você percebe que Samuel ainda está com dó, Samuel ainda está criando esperanças em Saul, alguém que Deus havia rejeitado. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, para a gente refletir nessa noite é: o que é melhor? O que é melhor para Deus? Ser um aprovado escondido ou um reprovado em evidência? Olha aí, presença. É a primeira pergunta para a gente refletir. O que é melhor? Ser um reprovado em evidência ou um aprovado nos bastidores? O que é melhor para Deus? Porque se você perceber, Saul está no trono. Saul, ele tem 1000 seguidores no Instagram, ele tem seguidores, ele está no trono, ele está reinando, mas desaprovado por Deus. Se a gente analisar o texto, a gente vê alguém no trono em evidência, mas desaprovado. Então, analisando o texto, eu falo para Deus: Senhor, eu prefiro ser um aprovado escondido do que um reprovado em evidência. Aleluia. Eu prefiro, eu não sei você, eu não sei se você prefere ter o holofote dos homens e a reprovação de Deus. Eu não sei você. Eu prefiro ser um aprovado escondido do que um reprovado em evidência. Chegamos a uma conclusão? Amém ou não amém? Vira para o outro lado e fala para ele: meu querido, é melhor ser um aprovado escondido do que um reprovado em evidência. Em cima dessa base, ok? Em cima desse conceito que a gente acabou de estabelecer juntos aqui, todos concordam com o conceito? É melhor ou não é melhor? É melhor. Então eu prefiro ser um aprovado escondido do que um reprovado em evidência. Amém? Amém? Estabelecemos um conceito? Estabelecemos. Então, em cima desse conceito, a gente cria um outro conceito. Irmãos, nem tudo que Deus aprova, Ele estabelece na hora. Consequentemente, nem tudo que Ele desaprova, nem tudo que Ele desaprova, Ele remove na hora. Olha aí. Presença. Você pode ser desaprovado, Deus está até te dando tempo para ver se você muda. Ou então, pela misericórdia dele, ele está preparando outro, irmão. Saul está reprovado, mas está no trono. Ok? Está no trono. A Bíblia diz que Deus, mesmo com Saul no trono, Deus está trabalhando os bastidores. Eita! Vira para o outro lado e fala assim: Deus trabalha nos bastidores, Deus trabalha. Deus trabalha no backstage. Deus trabalha. Rafael, não tem ninguém me vendo. Deus está te vendo. Eita. Rafael, você ao
oportunidade vai chegar até você. Aleluia. Amém? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em cima da continuação, ou na parte B, como o Léo gosta, né, Léo? Parte B, parte H do versículo. Parte J do versículo, caraca, parte J, né? A parte B do verso 1. A parte B do verso 1, depois do ponto de interrogação, diz assim, ó, olha o que Deus diz: enche o teu vaso de... Me ajuda aí, Gilberto, o que está escrito aí? Azeite e vai. Amém ou não amém? Amém? Enche o teu vaso de azeite e vai. Amém ou não amém, gente? Não amém. Enche o teu vaso de azeite e... Olha aí. A segunda pergunta é: eu estou aonde Deus está? Olha aí. Porque a impressão que eu tenho olhando esse texto é de que Samuel tem dó de Saul e ele está ainda no lugar onde Saul está. Só que Deus não estava mais ali há muito tempo. Olha aí. Ai. Quem está acompanhando comigo diz amém, irmão? Eita. A impressão que eu tenho é que Samuel tem dó de Saul, ele está ainda alimentando esperanças no reinado de Saul, e ele está onde Saul está. E Deus está falando com ele: Samuel, enche o teu vaso e vem. Aí você me pergunta: Rafa, vem para onde? Ir para onde? Ir para Belém. A Bíblia diz que Davi era da onde? De Belém. Davi era belemita. E a palavra Belém no hebraico significa casa de pão. Significa padaria. Quem gosta de padaria aqui, irmão? Pão francês fresquinho, quem gosta? Belém significa casa de pão. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, você está com dó de Saul, eu já reprovei ele, você está alimentando esperança ainda. Samuel, enche o teu vaso e vai. Não é isso? Está escrito? Enche o teu vaso e vem. Olhando o texto, eu vejo que Samuel está em um lugar e Deus está em outro. Olha. Deus está na faculdade que você está fazendo? Olha isso. Deus está no trabalho em que você está? Olha aí. Deus está no grupinho onde você se relaciona? Ai. Samuel é o profeta, mas Deus está em um lugar e ele está em outro. Porque Deus fala para ele: Samuel, enche teu vaso de azeite e vai. Não é isso que Deus fala, não. Enche teu vaso e vem. Analisando o texto, eu vejo que Deus já estava lá em Belém esperando Samuel. É como se a presença de Deus já se deslocasse do reinado de Saul e fosse lá para trás das malhadas. Quem entende isso diz amém, igreja? Está entendendo isso, Ricardo? É como se a presença de Deus saísse do trono de Saul e fosse lá para trás das malhadas. Lá. Aonde ninguém está vendo Davi, mas a presença de Deus já está lá. Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu vaso e vem. Eu já estou te esperando aqui, Samuel. Quem entende isso diz amém, igreja? Será que eu estou aonde Deus está? Será que a presença de Deus está aonde eu estou? Porque se ela não estiver, irmão, eu preciso me mover e me mover rápido. Se eu não tiver esse discernimento espiritual, eu vou ficar investindo numa área aonde Deus não está. Se eu não tiver esse feeling, esse discernimento espiritual, cara, eu vou ficar investindo em alguém aonde Deus não está. Aí, Rafa, eu estou solteira, tem esse menino aqui, cara, Deus está nesse menino aí? Porque se Deus não estiver nesse menino, para de investir nele. Rafa, eu estou solteiro, eu estou investindo nessa menina aqui, cara, Deus está nessa menina aí? Porque se Deus não tiver, cara, para de investir nela. Deus fala para Samuel: enche e vem, eu já estou aqui te esperando. A minha presença já está aqui com Davi. Eu já rejeitei Saul. Quem entende diz amém. Então essa mensagem é uma mensagem simples. Já terminei, até já passei meu tempo. Amém, igreja? Eu prefiro ser um aprovado escondido do que um reprovado em evidência. Eu prefiro ser. Eu prefiro estar onde Deus está do que estar onde eu quero estar. Amém? Então, irmãos, que nessa palavra rápida, simples, que o Espírito Santo possa falar melhor o teu coração. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.